Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você, de segunda a segunda. Você pode até achar que não, mas fragmentos de asteroides, cometas e até mesmo pedaços de planetas destruídos estão caindo do céu o tempo todo, viu? E isso não acontece apenas aqui na Terra. Os outros planetas e até a Lua também são atingidos por diversos pedaços de rochas e metais dos mais variados tamanhos. Estudiosos dizem que diariamente cerca de 1 tonelada desses objetos atingem o nosso planeta. Que coisa, hein? Quando alcançam a nossa atmosfera, esses fragmentos provocam um fenômeno luminoso chamado meteoro. Na maioria dos casos, esses objetos se desintegram e o que resta são os chamados meteoritos. Dos poucos que conseguem chegar à superfície da Terra, a maioria vai para o mar ou para áreas desabitadas. Então, se você se deparar com um desses fragmentos, saiba que você é uma pessoa de sorte, porque isso costuma ser algo raro, viu? Ou talvez seja azar. Caso você seja atingido por um desses objetos. Mas e se um meteorito cair no quintal da minha casa, hein? O objeto passa a ser meu? Ou será que o governo tem algum direito sobre ele? Se for um objeto valioso, eu posso vender? Bom, vem comigo que eu explico exatamente o que fazer caso um meteorito caia dentro da sua casa ou no seu quintal. Muita gente diz que dinheiro não cai do céu, não é? Mas será que isso é verdade? Um fabricante de caixões da Indonésia provou que, apesar de ser raro, dinheiro pode sim cair do céu. Eu falo isso porque Joshua Hutagolung, olha que nome, hein? Estava trabalhando quando, de forma inesperada, presenciou um enorme estrondo que, segundo ele, era como se uma árvore tivesse caído. Depois de conferir o local, se deparou com uma enorme rocha do tamanho de uma bola de futebol. Joshua e sua esposa perceberam que o objeto estava extremamente quente e, usando uma enxada, levaram a rocha para dentro de casa. A notícia do meteorito, que pesava mais de 2 quilos, chegou até os ouvidos de Jared Collins, especialista em rochas espaciais. Jared imediatamente se dirigiu até a casa de Joshua para fazer uma proposta irrecusável pela rocha. A rocha foi comprada por mais ou menos 10 milhões de reais. Uma quantia que Joshua precisaria trabalhar pelo menos 30 anos para tê-la. Após comprar o objeto, Collins o enviou para os Estados Unidos, onde foi comprada por um colecionador que a armazenou em nitrogênio líquido no Centro de Estudos de Meteoritos da Universidade Estadual do Arizona. Depois de ser analisada, especialistas afirmam que a rocha tem pelo menos 4,5 bilhões de anos e foi considerada uma das descobertas de meteorito mais importantes de todos os tempos. Os especialistas também afirmaram que foi possível encontrar elementos como condrito carbonáceo, que fornece pistas sobre a origem da vida. Como você pode ver, aparentemente, se o meteorito cair no seu quintal, você pode ficar rico. Mas será que existe alguma lei aqui no Brasil com relação a objetos espaciais que caem do espaço? Olha só, em 2020, no município de Santa Filomena, localizado no sertão de Pernambuco, houve uma chuva de meteoritos que atingiram até casas da região urbana. Por ser algo valioso, os moradores começaram a procurar pelos meteoritos, mas a maior parte acabou sendo vendida para pessoas de outros países. O que acontece é que, caso o meteorito não tenha caído dentro de uma propriedade privada, a rocha espacial pode ser sua ou de quem encontrá-la primeiro. Até hoje não foi criada nenhuma lei sobre objetos que caem do espaço em território nacional. A justiça trata os meteoritos ou qualquer coisa que cair do espaço como res nullius, um termo jurídico em latim
que quer dizer coisa de ninguém. Por isso, esses objetos podem ser apropriados por qualquer pessoa, caso sejam encontrados em um local público. Sendo assim, a falta de legislação em relação aos meteoritos faz com que eles possam ser vendidos sem qualquer limitação. Geralmente, por causa da valorização das moedas estrangeiras em relação ao real, esses meteoritos acabam sendo comercializados para pessoas de outros países, o que complica a vida dos pesquisadores brasileiros, que não têm capital suficiente para competir com os gringos. Atualmente, há 2 projetos de lei para tentar mudar a legislação em relação aos meteoritos. Os PL, de número 4471 e número 4529, foram apresentados na Câmara dos Deputados depois do ocorrido em Santa Filomena e propõem que os meteoritos sejam registrados e que as instituições brasileiras que elaboram pesquisas sobre o assunto tenham acesso ao menos a uma pequena parte dos objetos que caem em solo brasileiro. Enquanto esses projetos de lei não são aprovados, qualquer objeto espacial que cair dentro de sua casa será seu, viu? E você poderá fazer o que bem entender com ele. Vai que cai um ET, não é? Mas, Ivan, e se o meteorito, como o que foi encontrado na Indonésia, cair e atingir uma pessoa? A chance disso acontecer é menor que ser atingido por um raio, morrer por picada de abelha ou cair no poço de um elevador. Na verdade, você tem mais chances de ser atingido por um tornado, um raio e um furacão, todos ao mesmo tempo, do que ser atingido por um meteorito. Segundo um estudo publicado pela Universidade de Harvard no começo da década de 90, foram contabilizados de 1790 até 1990, 69 meteoritos que atingiram edificações. E 25 deles passaram a poucos metros de alguém. A maioria dos meteoritos nem chegam a atingir o solo porque são destruídos ao entrar na atmosfera. Mas veja bem, hein? Apesar das chances serem extremamente pequenas, isso não quer dizer que não pode acontecer. Sabe-se de apenas uma pessoa que teve o azar, ou talvez sorte, de ter sido atingida por um meteorito. Ela se chama Anne Radis e é conhecida como o único caso registrado da história da humanidade de alguém que foi atingido por um meteorito. Tudo aconteceu em 1954. Quando ela estava descansando na sua casa, localizada em uma região rural no Alabama. Da forma mais inesperada possível, Radis acordou assustada com uma pancada no quadril. Ao acordar, ela percebeu que sua casa estava cheia de fumaça e havia um grande buraco no telhado. A princípio, Radis não fazia ideia do que tinha acontecido. Ela estava sentindo dor no quadril por causa da pancada. Seu rádio estava destroçado e seu telhado com um buraco até então inexplicável. Conforme a fumaça foi desaparecendo, Radis e sua mãe perceberam que no chão do quarto em que dormiam havia uma rocha preta do tamanho de um melão. Foi então que elas presumiram que a rocha caiu no telhado, ricocheteou no rádio e atingiu o quadril de Radis. Logo, a polícia foi acionada para tentar entender o que tinha acontecido ali. Depois, acionaram um geólogo do governo que trabalhava em uma escavação próxima. Ao analisar a rocha, o geólogo concluiu que se tratava de um meteorito que foi entregue à Força Aérea para a inspeção. Nessa época, como as pessoas temiam a Guerra Fria, as autoridades precisavam levar a rocha para descartar qualquer possibilidade de uma ação soviética. Logo descobriram que o meteorito tinha quase 4 quilos e que ele era a metade maior de um outro que se partiu. Tempos depois, o vizinho de Radis encontrou a metade menor do meteorito e o vendeu, conseguindo uma boa quantia em dinheiro. Quanto a Anne Radis, ela não teve a mesma sorte. Ela ficou famosa por ter sido a primeira e até hoje a única pessoa a ser atingida por um meteorito. Mas ela queria mais, não é? Claro.
Hades estava convencida de que o meteorito levado pelas autoridades pertencia a ela e que era um presente que Deus tinha enviado para a Terra. Só que havia um pequeno problema. A casa em que a família Hades vivia não era deles, mas sim alugada de uma mulher chamada Bardigai. Quando a Força Aérea confirmou que se tratava de um meteorito e quis devolver o objeto ao seu dono, começou uma batalha judicial entre a família Hades e a família Gai. A justiça resolveu que o meteorito pertencia a Bardigai, mas no fim, por pressão popular, ela acabou entregando a rocha aos Hades por $500. Quando a família estava em posse da rocha, um prestigiado museu norte-americano se ofereceu para comprar o famoso objeto extraterrestre. Mas os Hades recusaram a oferta, pois estavam convencidos de que poderiam ganhar mais dinheiro. No fim das contas, ninguém mais demonstrou interesse pelo meteorito. E em 1956, ele foi doado para o Museu de História Natural do Alabama. Conclusão da história: se o meteorito cair na sua casa, desde que a propriedade seja sua, o meteorito será seu. E se possível, vendo o mais rápido que você conseguir. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!